Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o segundo episódio do podcast da SCS Marketing Jurídico. E hoje, nesse episódio, a gente tem a honra e o prazer de receber o cara, Sameraj, meu amigo querido, e que se tornou aí uma referência, uma celebridade nas redes sociais, em razão dos seus textos, em razão da sua capacidade de comunicação e de engajamento com a sua audiência. Samer, obrigado pela sua presença aqui, estamos muito felizes e honrados em tê-lo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, estou me sentindo em casa. Podem ficar à vontade, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Maravilha. Para quem não conhece o Sameraj, o Samer é goiano de Anápolis, né, Samer? O Samer é da área jurídica, formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás. O Samer foi delegado de polícia no estado de Goiás, depois juiz de Direito no Distrito Federal e atualmente está iniciando sua carreira na advocacia. Mas o Samer se tornou conhecido nacionalmente em virtude do seu belíssimo trabalho como professor e comunicador, né? Seus cursos de escrita, de oratória, o seu Clube dos Pensadores, né? Tem aí incentivado milhares de pessoas a estudar, a aprender a escrever melhor, a aprender a se comunicar melhor. E é basicamente sobre isso que a gente quer conversar com ele aqui, né? Ronan, a gente estava conversando antes, né? Que acho que ter a oportunidade de contar com o Samer aqui faz com que se torne praticamente obrigatório a gente perguntar a ele, afinal, o que é necessário, o que é fundamental para alguém se tornar um bom comunicador, Samer? Primeiro é conhecer a audiência. Você tem que saber o que as pessoas, não só o que as pessoas estão dispostas a ler ou a ouvir, mas como elas estão dispostas a ler e a ouvir. Eu estava outro dia num encontro e o Pedro Sobral, que vocês conhecem, mostrava o seguinte, que ele havia feito um post e o engajamento tinha sido muito baixo, mas o conteúdo era excelente. E ele falou, vamos fazer o seguinte, o mesmo post, mas em outro formato. E ele mudou o formato e o post explodiu. Quer dizer, ele tinha o mesmo conteúdo, a mesma informação, no mesmo perfil, era o mesmo cara. A mesma audiência. A mesma audiência, o mesmo número de seguidores. E para um não entregou, não houve engajamento, não houve comunicação, as pessoas não se interessaram e pelo outro se interessaram. Então assim, às vezes a gente fica muito preocupado em o que a falar, mas é muito importante entender como falar, porque você precisa de atenção. No mundo cheio de informações e toda hora alguém entrega alguma coisa, para a sua entrega chegar, é preciso que você saiba como anunciá-la. Eu acho que isso é fundamental. Não importa o conteúdo apenas, né? Mas como você vai transmiti-lo. Importa os dois, exatamente isso. Porque é muita técnica. E eu fiz uma apresentação lá e o Alexandre Abramo, que é da Hotmart, estava lá. Ele olhou para mim e falou assim, é tudo ao contrário do que a gente ensina no seu Instagram, é tudo ao contrário. E eu nunca vi um perfil assim. Ele falou, é completamente diferente do que a gente ensina. Por quê? Porque o conteúdo é essencial. Sem o conteúdo, você pode fazer o melhor post, a melhor imagem, o melhor design, que as pessoas não vão se interessar por aquilo. Então, eu tenho percebido, e essa é a minha maneira de me comportar na internet, que as pessoas não gostam de coisas profissionalizadas ou profissionais ao ponto de gerar um distanciamento entre você e a pessoa que está lá. Eu gosto muito de uma fala do Betsy Cupira, que é sócio do Jorge Paulo Lema, que ele diz assim, quando a sua empresa se tornar grande, não deixe que ela se torne grande.
Por quê? Porque ele diz, é preciso que você sempre tenha um comportamento como se você fosse o dono daquela padaria que você abre às 4 da manhã, que o cara chega lá e fala com você, resolve com você, que é o que eles tentam passar a ideia de espírito de dono. Por quê? Porque distanciamento gera desconexão. E desconexão num mundo em que você se faz por meio da conexão significa que você está alijado desse processo, que você não faz parte desse processo. Então eu tento ter um cuidado com a maneira como eu coloco meu conteúdo, então como as pessoas querem ouvir, ou ler, eu escrevo muito, e em tese textões não teriam engajamento, mas verdade. Tem. Mas eu tenho uma preocupação em não ser uma máquina ou uma empresa ou uma corporação por trás. Não, é o Summer mesmo, sou eu que faço eu que posto, eu que escrevo, eu que escolho a foto, o meu Instagram, nele só mexo eu. Aquele tom de pessoalidade, né? Total. Para a vida e para a internet, isso é fundamental. O Ladeirinha, que vocês sabem quem é também, disse que estava participando de um grupo e um sujeito que trabalhava com o mercado financeiro, acho que eu já até contei essa história para vocês, ele gravava de casa, aparecia o fundo da piscina da casa dele, ele ensinava sobre o mercado financeiro e tinha assim um mega engajamento, os cursos dele eram um sucesso. Aí um sujeito do marketing digital chegou e falou, você está errado, tem que profissionalizar, você trabalha com o mercado financeiro, então um blazer, o cabelo é com gel para trás, para passar a credibilidade. Tá? E ele foi nessa. E aí ele foi nessa e que ele investiu mais. Você já me contou essa história. Aí o curso dele desabou. Aí, gente, o que está acontecendo? Aí o pessoal no grupo, não, é porque tem muito curso agora de mercado financeiro, agora o mercado não é o mesmo, você tem que lançar uma novidade, porque é a mesma coisa. E aí o Ladeirinha, eu assisti esse vídeo dele e disse, olha, eu acho que se você tentar voltar para ser um pouco mais caseiro, eu acho que as pessoas vão gostar mais. Ele falou, será? Agora eu falei, fez o teste, voltou, e aquele engajamento dele voltou, as pessoas querem conversar com pessoas, não querem conversar com ele tinha empresas. perdido a conexão, né, Total. com o público dele. Quero te fazer uma pergunta. Faça. Em termos de personalidade, você acha que a gente cria o que a gente chama de personagem atrativo para a internet, ou a gente tem que levar a nossa personalidade e ser de fato excêntricos na internet? Eu acho que você tem que ser você na internet. Isso vai gerar pessoas. Se você não tem haters, você ainda fez um mau trabalho. Então, o seu trabalho ainda é pequeno. Quando você começa a ter pessoas que não gostam de você, significa que você já ganhou uma amplitude, seu trabalho se tornou maior. Por quê? Porque as pessoas podem não gostar de você por diversos motivos. A maioria deles está relacionada a elas mesmas. Então, é natural que isso aconteça. Agora, quando você cria uma personagem, você precisa manter essa personagem. E você consegue manter essa personagem por um intervalo de tempo. Depois desse intervalo de tempo, você não mantém a personagem. Agora, quando você é você, não quer dizer que você não possa errar. Por exemplo, a imagem que fulano de tal tem de mim. Pode ser que em um momento ele diga, não, mas ele fez isso. E isso significa que eu errei, mas não significa que eu não era quem eu apresentava ser na internet. Eu sou quem sou. Eu acho que quando você é você, você não consegue alcançar todas as pessoas, mas você alcança um grupo. E esse grupo se torna muito fiel a você porque compartilha dos mesmos valores ou da mesma visão de mundo. Eu sou quem sou na internet, então, por exemplo, eu não consigo xingar. Então você pode procurar todos os meus stories. Não é que eu nunca xinguei na vida, não, mas na internet eu nunca xinguei. Então, você pode pegar todos os meus stories, todos os meus posts, por mais enérgicos que sejam, eu não consigo xingar. E eu conheço influenciadores ou criadores de conteúdo que têm uma altíssima conexão e que se sentem super à vontade para xingar na internet. Eu não consigo. Este não sou eu. Se eu xingasse, talvez eu tivesse um pouco mais de conexão com algumas pessoas. Com outras, um desapontamento. Não é possível que esse cara está fazendo isso e tal. Então, esse
este é quem eu sou, né? Este sou eu. Agora, eu conversava com o Lucas Gilbert da AVK, sabe quem é, né? Sim. E ele me disse assim, as pessoas polêmicas da internet fazem isso de maneira intencional. Elas levantam muros. Porque levantar muros gera o nós contra eles. Então, ou você está comigo ou você é meu inimigo. E isso a gente vê muito no campo político, de influenciador político, é nós e eles. Porque ou você é do bem ou você é do mal. Ou você é um trabalhador ou você é um folgado. Ou você tem um valor X ou você não tem valor nenhum. Não é que a gente pode ter uma discordância de ideia, não. É que ou você presta ou você não presta. E se você me segue, você presta. E se você não me segue, significa que você não presta. Essa é a ideia. Eu não gosto de levantar muros, mas eu compreendo que isso feito de forma intencional faz com que você tenha uma maior conexão com a audiência que compartilha dos mesmos valores que os seus. Mas sem perder a sua essência, né? Sendo você. Sendo você. É a coragem de ser você. Você é aquele cara sem mesmo. Filtro. Tem filtro. Então, por exemplo, você não acredita no Estado. Então, a gente tem um André que não acredita no Estado. Então, você não acredita no Estado. Se você levanta essa bandeira, muitos servidores públicos vão olhar para o André e falar assim, esse cara fala uma bobagem. Mas quem não gosta do Estado vai amar o André. Vai se identificar muito. Vai dizer, gente, vai criar. Exato. Agora, você de hater, essa é uma pergunta que eu queria te fazer há muito tempo, Samer, assim, para ouvir publicamente você. Como é que você lida com isso, hein, cara? Porque você é um cara muito querido, né? Nós somos grandes amigos e eu sei que você é a pessoa que você é fora da internet, você é um grande amigo, uma pessoa do bem e tal. Mas, óbvio, o seu sucesso e a amplitude que você ganhou com a internet, você mesmo falou, você não tem como você não ter hater. Como é que você lidou com isso desde o início? Como é que você lida com isso hoje, cara? É só você pensar o seguinte. Primeiro, antes de analisar a crítica, pense em quem é o crítico. Quando você pensa em quem é o crítico, 99% das críticas você já esquece. Por quê? Porque você está lidando com alguém frustrado mesmo. Não é tá jogando ali aquelas frustrações dele. O problema está nele. Agora você pode dizer o seguinte: por que você não responde? Porque eu vou responder quando a Anitta me xingar. Antes da Anitta, não. O cara, às vezes ele está procurando uma audiência, eu vou dar para ele o que ele quer. Uhum. Que é a audiência, a gente ir lá vendo quem ele é. Então, nem olho, nem reparo, nem nada. Agora, se um dia a Anitta... Eu não tenho nada contra a Anitta, não, viu? Por favor, Anitta, se um dia a gente entendeu o que ouvir isso, pode me elogiar que eu vou retribuir. Quando alguém realmente... conheço você também. É bem possível. É bem possível. Eu duvido que ela nunca tenha visto. Não se subestime. Mas se um dia eu tiver assim, aí pode ser que eu responda. Mas assim, não vale a pena você entrar em confusões, perder tempo, energia. E eu não sou uma pessoa da guerra. Então, existem pessoas que se sentem muito confortáveis no enfrentamento. Eu não me sinto confortável, então eu evito esse enfrentamento. E o que acontece muito, não sei se aí é uma opinião minha, eu queria saber se você compartilha com isso. Muitas pessoas, quando sofrem, né, com haters, elas passam a agir para agradar os haters, né? Esse é o maior erro que uma pessoa pode cometer, né? A última pessoa que você deve querer agradar ou querer ter aceitação é o hater, né? Você vai ficar preso e vai tomar uma decisão. Quem você ama. Exatamente. Quem gosta de você. Quem realmente importa. Você acaba não dando importância a quem realmente importa e dando importância a quem não tem importância nenhuma, que é o hater. Exatamente. Eu uma vez escrevi um textinho sobre isso que eu estava meio incomodado com essas questões. A gente tem o hater e tem a coletividade, né? Que hoje em dia a junção de haters formam o cancelamento. Você, com a audiência que você tem, com o alcance que você tem, você já sentiu medo do cancelamento, medo da sua mensagem gerar ali ruído?
Você se preocupa sempre com isso ao escrever um texto que você sabe que você vai tocar num assunto mais polêmico e tal? Eu procuro, evidentemente eu penso, né? Às vezes você tem uma palavra que você usa pode ser mal interpretada e pode dar origem a um cancelamento. Existem 2 tipos de cancelamentos, né? O Ícaro fala isso. Um, que é aquele que te ajuda. Porque você meteu o pau num negócio que as pessoas ficaram revoltadas, mas a sua audiência concorda com você. Então, ainda bem que você está sendo cancelado. Porque gerou uma conexão ainda maior. Porque o cara realmente... Quem faz isso muito bem é o Bolsonaro. Então, assim, ele vai lá e fala... Aí, assim, pra quem não é, que barbaridade. Mas pra quem é, pô, esse cara é verdadeiro, é ele mesmo. Então, assim, dependendo do cancelamento que você gera... para fins de engajamento, que você experimenta, é bom. Outros não. Eu nunca tive já tive crítica severa a um texto, há muito tempo, a um texto, passou. Isso foi uma questão de um dia, 2. Um dia eu conversava com um senador da República e ele me disse o seguinte, não se preocupe, notícia tem prazo de validade. Então o jornal tem que dar outra notícia no dia seguinte. Ninguém tá falando da guerra na Ucrânia mais, né? Então, assim, houve uma notícia e daquele momento parece que não vai acabar, porque é uma onda gigante. Mas 2, 3, 4 dias depois, as coisas vão se acalmando e você, se estiver errado, você tem que pedir desculpas pelo que você... Mas pedir desculpas... dizendo a verdade, dizendo assim, olha, gente, não passou pela minha cabeça isso, foi isso, eu errei, eu tô aqui para pedir perdão e tal. Agora, você pediu perdão ali e tal, muita gente não quer nem ouvir que você pediu perdão, porque na verdade eles estão lá para te criticar, e você deu de bandeja para os haters uma oportunidade, né? Então, eu tenho assim, eu me preocupo com isso, mas sobre o cancelamento, o que você tem que entender é o seguinte, às vezes você pegou uma pessoa no pior momento dela, ela falou uma bobagem, e você, quando cancela essa pessoa, você está dizendo que essa é ela o tempo inteiro, o que não é uma verdade, é desproporcional a reação. É quase um linchamento. Né? Para falar de alguém que viveu muito com os cancelamentos, o Olavo de Carvalho falava isso, a gente vive uma época em que as pessoas estão perdendo o senso das proporções. Uhum. Né? E às vezes por uma coisa assim pequena querem acabar com a vida da pessoa, né? E é como você disse, às vezes por uma coisa pequena que ela falou ali num momento tal, o cancelamento passa a querer tratar como se aquela pessoa fosse aquilo 24 horas por dia, né? Exatamente. Pensasse aquilo, agisse daquela forma 24 horas por dia. Exatamente. É complicado. Eu prefiro ficar longe disso aí. Samer, você falou já hoje do Ladeirinha, do Sobral, do Ícaro, de mais alguns aí grandes nomes, da Priscila, acho que Lucas. Do Lucas. Você é alguém que se interessou mesmo por isso e pelo jeito estudou e vem estudando bastante e vem aprendendo muito, né? Quando é que deu esse clique aí na sua cabeça para isso e você começou a procurar consumir o conteúdo desse pessoal e se aproximar deles e estudar marketing? Quando foi isso? Você tem essa lembrança ou é algo que acabou acontecendo? Na verdade, assim, essa visão de marketing digital, né? Acho que você foi quem me apresentou para isso. Tudo para mim era orgânico. Eu nem acreditava nessa história de tráfego. Eu lembro. Então, tudo para mim era orgânico e paciência, né? Se a pessoa quisesse ler, ela leria. Se ela quisesse participar, ela participaria. Então, mas depois, claro, eu estava redondamente errado. E depois disso, essas aproximações foram acontecendo naturalmente. O Michael Dell tem uma frase que todo mundo conhece, mas que ele diz assim: não seja a pessoa mais inteligente da sala, se for, chame mais gente para a sala ou mude de sala. Porque se você está dando aula o tempo todo, significa que você não está aprendendo nada, assim, você está no lugar errado. E esse universo assim do marketing digital,
ele é uma demonstração clara de uma mudança da economia, né? Então, o que você tem hoje parece mentira se você contasse a alguém há 20 anos. Ninguém acreditaria. Verdade. Eu gosto da frase do Nizam Guanais, que é um frasista de mão cheia, que ele diz assim: antigamente a nossa preocupação era como é que o Davi ia vencer o Golias. Agora a nossa preocupação é como é que o Golias vai vencer o Davi. Porque o cara tá na casa dele com o celular, um microfone e tá abalando uma empresa que tem 300 funcionários e diretoria de não sei onde, gerência de não sei, departamento de não sei onde. E os caras são 2, 3 na garagem de casa e estão mudando o mercado. Quer dizer, mudou o negócio. E aí eu passei a consumir conteúdo dessas pessoas. Algumas delas, a maioria delas, eu já conheci pessoalmente, já conversei pessoalmente, então a gente já tem algum contato. E como é que surgiu esse contato? Conversa com um, que conversa com outro, aí alguém vamos fazer um evento não sei onde, que aí vou, vamos sair para almoçar, vamos sair para jantar, uns já foram jantar lá em casa. Você vai conhecendo e conversando com pessoas. Tem uma frase do Thiago Brunet que eu adoro. Não seja interesseiro, seja interessante. E quando você se propõe a isso, você está aberto a aprender e também a doar parte do seu conhecimento, o seu conhecimento, porque isso tem valor, você vai gerando conexões com pessoas. E essas conexões mudam histórias de vida. Tanto é que, no meu caso, eu saí da magistratura para a advocacia, mas também para empreender, né, nos cursos, etc. Então, o impacto, quando você abre a sua cabeça, é um impacto inimaginável, imprevisível, mas muito grande. Sabe como eu conheci esse rapaz aqui, né? Sei. Esse rapaz me mandou uma mensagem de direct no Instagram quando eu tava sozinho, fazendo um bocado de bobagem, lançando o meu primeiro infoproduto. E foi até bom, mas assim, fiz tudo sozinho e cometi uma série de erros. E ele, lá no interior de Minas, né, em Ubá, me mandou uma mensagem no direct. E hoje estamos aqui, né? Estamos aqui com uma agência de marketing jurídico e 2 anos, né? 2 anos, uma Sim. mudança assim incrível, o que você falou. E eu vi também, Sam, que você postou há um tempo, você estava participando da imersão do Sobral e da Priscila, né? Para quem está nesse meio e aí já está até num grau bom de desenvolvimento no mercado digital e tal, o quão importante você acha que é participar dessas comunidades, nesses masterminds, que o pessoal chama de vários nomes, dessas comunidades, desses grupos, dessas imersões? O quão é importante essa troca, esse aprendizado? Assim, eu tenho uma frase que você adora, que é: o brasileiro não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Então o cara pode ir para o mastermind, ele pode estar lá, e aí se ele não prestar atenção, se ele não se conectar às pessoas, ele vai só gastar dinheiro. Agora, para quem está disposto eu acho que faz uma diferença gigantesca. Agora, primeiro é caro. Sim. Não é uma coisa que você vai começar hoje e amanhã você... Mas eu acho que tem que ser até, viu, Sam? Justamente para evitar que entre essas pessoas que vão entrar só pro... mas eu tô pensando assim, num público que está nos assistindo ou que está nos ouvindo, sim, e que está começando. Perfeito. O Ricardo Jeromel tem um livro chamado Bilionários, e ele diz que ele elenca 8 características, é um jornalista da Forbes que fez um estudo aprofundado, e fala: olha, tubarão nada com tubarão. E tubarão é gente que está disposta a crescer, tem desejo por isso, tem ética, e ao mesmo tempo é uma pessoa assim, profundamente interessada nisso. Então é uma pessoa que está ali, que tem aquele desejo de vencer. Às vezes você não tem condição, a pessoa que está nos ouvindo não tem condição de pagar, sei lá, 50 mil reais para participar de um mastermind ou de um encontro e tal. Mas dá para reunir 4 ou 5 que estão no mesmo espírito e dizer: vamos fazer o seguinte, a gente se reúne uma vez por mês, você foca em estudar tráfego, você vai focar em estudar copywriting, você vai focar em estudar
o Instagram, como as métricas e não sei o quê. E uma vez por mês, a gente se reúne e cada um faz uma apresentação do que aprendeu no mês. Isso aí vai ter um ganho de conteúdo muito grande. Vai custar quanto para ele? Nada. Às vezes você não tem condição de pagar, mas você tem condição de crescer e de aprender dessa com o forma. outro. Eu acho que sim. Uma mesa com amigo. Aí você vai crescendo, e à medida que você vai crescendo, participe, faça parte desses grupos mesmo, porque faz muita diferença, você cresce muito assim, e claro que não é barato, mas você tem retorno. A simples mudança de ambiente já faz muita diferença, né? E aí isso aconteceu muito comigo depois que eu saí de Ubar. Mudança financeira, mudança de mentalidade. Então tem 1 ano e alguns meses que eu tô aqui em Brasília, e o que eu já evoluí nesse pouco tempo, acho que representa mais do que o que eu evoluí nos outros 22 anos da minha vida. Então, talvez você, igual você falou, né? Só de você mudar de sala, de mudar de mesa, já faz uma diferença enorme na vida. E pode falar. Não, eu tava terminando aquele jantar que a gente teve recentemente, inclusive com o Jailton, o Renan tava também, e eu lembro que eu falei para vocês, né? E tem é um ditado, não sei se é uma frase de alguém, mas você é a média das pessoas com quem você mais convive, né? Você é a média daquelas 5, 10 pessoas com quem você mais convive. E claro que existem as exceções e tal, mas isso para mim, cara, nos últimos tempos tem sido algo muito verdadeiro, sabe? Assim, a aproximação com as pessoas certas, pessoas com os mesmos propósitos, né? Ninguém pensa igual em tudo, mas que tem os mesmos propósitos, tem uma identidade, tem uma semelhança de valores e de objetivos, cara. Isso te ajuda muito. Isso eu falo por mim. E muitas vezes quando a gente fala disso, o povo acha que é só dinheiro, né? Não. Mas, por exemplo, o ambiente onde eu tô mais inserido hoje, o que eu mais aprendo é lealdade, ética. Então, não vender ideia falsa, não vender sonho falso. Então, isso faz muita diferença. Eu queria voltar um pouco no tempo agora, Samer. Você é um cara que se destacou na carreira muito cedo, né? Você foi aprovado ali no concurso para delegado muito cedo, depois para magistratura muito cedo também. Mas no meio disso eu queria entender quando você percebeu que de fato você tinha ali ou um dom, uma inclinação natural, ou que você percebeu que você era um bom comunicador, que você poderia fazer disso talvez uma profissão ou uma vertente ali da sua profissão. Não existe um dia né? Existe uma publicação de um texto que eu fiz no Facebook e que deu uma repercussão muito grande. Aí eu falei, gente, então acho que vou publicar mais um. E aí eu fui publicando outro. Aí depois, para migrar pro Instagram, eu morrendo de vergonha, assim, nossa, eu vou colocar no Instagram, porque no Facebook pelo menos era dentro de uma comunidade fechada, agora eu vou colocar todo mundo que me segue. Você lembra de um monte de amigo de infância, de parente, de não sei o quê. Aí eu falei, quer saber? Vou colocar. Aí deu uma boa repercussão. Aí eu comecei a postar. Eu postava uma vez por semana, aos domingos, um texto e só. Aí depois eu vi que se eu postasse mais vezes, a repercussão seria maior, porque eu achava que seria menor, porque a pessoa se cansaria. Mas não. Aí depois eu percebi que se eu mesclasse com textos menores, que são aqueles que aparecem só na imagem, seria ainda melhor. Então eu fui caminhando. E o Instagram, 2 coisas do Instagram me ajudaram muito, né? Caixinha de perguntas e lives. Então, os textos me projetaram, mas a caixinha de perguntas me aproximou das pessoas, porque mostrou um lado cômico, engraçado, irônico, próximo, pessoa mesmo. E as lives, a oportunidade de compartilhar conhecimento, tudo. Então, esses 2 pontos. Suas lives são fenomenais, né? Já vi live sua com 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas, live uma no coisa Instagram, incrível. Dias normais. Acontece, mas não é comum, não. Acontece, mas não é comum, não. É raro, mas acontece com frequência, como você costuma brincar nessa caixinha. Samer, quem segue você já no Instagram sabe disso, os seus alunos sabem disso, mas quem está te vendo aqui pela primeira vez aqui no podcast já deve ter percebido. Você é um cara muito culto. Você aqui já fez quase todas as perguntas,
você ou abre ou insere uma citação de alguém no meio, você é um cara que tem... e eu te conheço pessoalmente, sei disso. Você é um cara que tem um hábito muito grande da leitura, está sempre aprendendo, está sempre querendo adquirir conhecimento. E você tem um Clube dos Pensadores que está aí trazendo para muita gente esse hábito. Você foi sempre assim desde pequeno? Ou como é que você adquiriu esse hábito da leitura? E o que é que você poderia recomendar para quem quer ter esse hábito e não consegue? Então, eu sempre fui estudioso. Acho que o hábito da leitura é uma consequência, mas eu nunca fui assim um leitor quando tinha 12, 10 anos. Fora, eu estudava muito para a escola. Sim, era um bom estudante. Isso. Então, assim, na escola eu era um estudante, de destaque, mas na escola. Tá. Se fora da escola, não. Vida normal, assim. Eu comecei a me interessar por clássicos, assim. Depois que você lê, e todo mundo sabe disso, eu sou apaixonado por Machado de Assis. Sim, quem não é? Mas depois que você lê Machado de Assis, você fala, não, calma aí. Existe Machado de Assis e existe o resto da humanidade. Tá, você tem alguns outros, talvez Shakespeare, mas é porque Machado escreveu em português. Se os textos dele fossem em inglês, ele era o maior do mundo, pra minha visão, disparado. Então, assim, ele é inacreditável. Ok. Aí você começa a se apaixonar por isso. Aí eu comecei a ler clássico atrás de clássico. E as pessoas... eu falava dos clássicos, né? Nos textos. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Você aí... leia aí esse capítulo de Alienista que a gente vai entrar numa live para falar. Eu falei, ninguém vai aparecer. Quando eu abri no sábado, tinha 400 pessoas que tinham lido o capítulo e que estavam ao vivo assistindo o negócio. Eu falei, gente, então pode ser que as pessoas leiam. E eu fiz uma aposta que tinha tudo para não dar certo. Por quê? Porque eu criei um clube de leitura, que não é um clube de leitura tão somente, mas na essência, que é o Clube dos Pensadores, que lê livros clássicos, livros de literatura. Então, lê Machado de Assis, lê Jane Austen, lê Shakespeare, lê José de Alencar, Clarice Lispector, Mário de Andrade. Aí, quer dizer, quem é que vai ler? Porque os livros que são os mais vendidos no Brasil são livros motivacionais, ou livros de autoajuda, ou de autoconhecimento, que tem seu valor, não estou criticando essas obras não, mas são os mais vendidos. Então, Torne-se Rico, Seja Espetacular. Então, assim, eu fiz uma aposta muito diferente e, incrivelmente, as pessoas toparam, acharam muito legal e tal. Quem quer ler, eu recomendo que comece lendo esses livros. Escolha livros pequenos. Então, se você começar lendo O Alienista, O Mercador de Veneza, A Mão e a Luva, outras obras, né, Romeu e Julieta, são livros pequenos. E se você falar, eu vou ler 15 minutos por dia, você vai terminar esse livro em 2 semanas e você vai se sentir tão bem tendo terminado o livro, um livro, né? Que as pessoas falam, gente, eu li um livro. É muito legal, né? Já pensou? As pessoas que fazem o Clube dos Pensadores leem 12 livros por ano. É uma leitura muito significativa, né, de livros de pensadores, né, de grandes autores. E isso provoca uma mudança na mentalidade. Né? Você é um leitor assíduo da Bíblia. Sim. Eu queria entender onde que isso influenciou também em você se tornar um leitor de clássicos e a diferença que isso faz na sua vida. São 2 pontos distintos. Né? A minha relação com Deus... ela vem de uma origem familiar, né? Então nós somos evangélicos, ponto. Então o evangélico, ele tem um conhecimento de Bíblia superior ao católico. A minha esposa é católica. Não é que tem uma fé superior de forma alguma, mas existe na média costume de exposição da palavra. Então você lê mais a Bíblia, né? E isso... E eu vou à igreja católica e vou à igreja evangélica. Eu só estou dizendo assim que, em regra, o evangélico conhece mais a Bíblia, lê mais a Bíblia, tem esse hábito de leitura da Bíblia. E aí eu comecei a ler. Eu já li a Bíblia inteira. O Novo Testamento, acho que 2 vezes, mas o Antigo Testamento, 1 vez. Então eu li a Bíblia toda uma vez. Você vai
trazendo diversas reflexões aplicáveis ao dia a dia. E é uma proximidade, né? Porque quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Então é uma forma de você encontrar respostas. Perfeito. Legal. Você tem, além desse seu conhecimento, Samer, você tem uma capacidade muito grande de extrair lições de tudo que você lê e transmitir isso de uma forma muito simples para as pessoas, né? Como é que você construiu essa habilidade? Quando você lê, você já lê com essa preocupação, você já lê pensando, eu não vou ler isso aqui tentando extrair uma lição que eu possa levar para a minha audiência e tal? Ou isso é algo mais espontâneo? Deixa eu dar um exemplo disso antes de você responder. Eu vi os vídeos que você fez sobre A Mulher Desiludida, de Simone de Beauvoir, e eu achei muito interessante que no final das contas você acabou fazendo uma engenharia reversa do livro, né? Então isso descreve muito bem o que o André falou. O Samer tem uma capacidade fantástica de fazer isso, de extrair lições dessas obras e transmitir isso de uma forma muito simples. É intencional. Como funciona o Clube dos Pensadores? Eles leem, os alunos leem e eu leio a obra. Então, a gente vai ler, por exemplo, a obra em 4 semanas. Então, primeira, quarta parte da obra nessa semana, segunda, para terminar em um mês. Eu não vou para a aula e digo assim, nossa, aqui o personagem mostra isso. Não é uma análise da obra, não é um resumo da obra. É assim, neste trecho. Olha essa frase e aí eu trago para a vida. Então é intencional, porque a hora que eu bato o olho, eu falo, cara, isso faz todo sentido. É um pouco intencional, acho que já é natural. Eu vou lendo, eu falo, nossa, isso faz todo sentido. Eu estou lendo agora Senhor das Moscas, do William Golding. E há um trecho da obra que o Ralph, que vai liderar o pessoal perdido na ilha, ele faz um discurso dizendo, olha, eles vão voltar, eles vão nos resgatar, eles vão fazer isso, não se preocupem. E aí o William Golding diz assim na obra, quando ele terminou o discurso, as pessoas, os adolescentes que estavam com ele, as crianças, estavam empolgadíssimos, felizes, com força, assim, e não havia nenhuma racionalidade, assim, nenhum embasamento teórico, assim, algo que justificasse as afirmações dele. Tipo, não havia um navio aparecendo, uma fumaça, nada indicava o que ele estava dizendo. Mas as pessoas tiveram devolvido o ânimo, a força. Então, a partir disso, eu disse o seguinte, às vezes na vida, a racionalidade não está com você mais. Do ponto de vista racional, as coisas estão mais difíceis do que você imagina. Mas aí, nesse momento, você tem que ter uma fé e uma palavra de força que vai te devolver a energia e a proatividade para você mudar uma situação. Então, qual é a relevância do discurso de um líder quando as pessoas estão para baixo, sem perspectiva? Você tem aí no Brasil uma inflação que é no mundo, não é um problema só de Brasil. Sim. Então, ninguém consegue controlar a inflação. Você pode tomar medidas para amenizar, mas controlar, quer dizer, depende do mundo, depende dos Estados Unidos, depende da China, depende, quer dizer, mas você tem que ter um líder que quando vai falar, as pessoas estão vendo o arroz sair de 5 para 20, mas que termina um discurso e fala, gente, o que esse cara está falando faz todo sentido, quer dizer, às vezes não tem nada baseado na racionalidade, mas é um discurso de força que devolve a força. O Churchill faz muito isso, quando ele fala no Milagre de Dunkerque, quando ele termina dizendo, nós lutaremos nas praças, nas ruas, nós jamais nos renderemos, ele está dizendo, olha, eu não sei como é que a gente vai vencer os alemães, mas nós vamos vencer. Não tem nenhum embasamento racional. Quando eu leio, eu procuro extrair trechos da obra e reflexões da obra, trazendo para o dia a dia, porque aí eu viro para o cara e falo, olha, você está na sua casa, você foi demitido. Nada indica que amanhã você está contratado. Amanhã você vai ter que ir para uma guerra que você não sabe o que te enfrenta. Pode ser que amanhã você esteja. Pode ser que daqui a 6 meses você ainda não tenha sido contratado. Mas você tem que ter uma sincera a convicção de que as coisas darão certo.
você tem que tomar banho para cada entrevista, tendo uma convicção de que essa entrevista vai ser a entrevista definitiva, você vai entrar lá. Porque se você perder essa fé, você perde a força. Você agora falou de discursos, né? E você tem um curso também que é de análise de discursos e de extração de lições desses discursos. E é um curso de oratória. E você é um grande comunicador, não só pelos textos, né, Sam? Você também tem uma oratória muito boa e já demonstrou isso várias vezes. Sua boa oratória é um dom ou você trabalhou isso, você estudou, você aperfeiçoou isso por meio do estudo de técnicas, né? Só Técnica um dom, zero. Técnica Esse negócio dom. Inspira. Diafragma, não, aquela isso coisa. aí esquece. Isso aí nunca aconteceu. Agora, eu gosto de me inspirar. Tá. Então, se você assiste a discursos impactantes e você vai lendo discursos impactantes, você vai percebendo como as pessoas se comportam. Então, por exemplo, o sujeito começa o discurso, ele traz um fato da vida pessoal. Então, é um discurso à nação. Ou então ele vai dizer o seguinte: olha, hoje quando eu saí de casa, eu me despedi da minha mulher e pensei que poderia ser a última vez que eu daria um beijo nela, porque eu iria pra guerra. Aí o povo já se comove, porque todo mundo tem uma mulher em casa, todo mundo tá despedindo da mulher ali de manhã. Já gerou uma conexão, ele vai começar a falar. O discurso é para convocar a nação para a guerra. Mas assim, é um homem como a gente. Aí você percebe que se você traz fatos que são reais, sempre tem que ser baseado na verdade. Um grande discurso sempre é baseado na verdade. Você vai ver isso com Thatcher. Thatcher faz um discurso na conferência do Partido Conservador em 1980, em que ela diz assim: eu estou profundamente preocupada com o desemprego no Reino Unido. Havia 2 milhões de desempregados. Porque o homem, quando perde, o maior desperdício de uma nação é o talento e o trabalho do seu povo. Quando a gente pega o povo e deixa em casa, a gente está desperdiçando o talento e o trabalho das pessoas. E eu estou desolado com o que está acontecendo. Então ela começa reconhecendo que existe um problema muito grave no Reino Unido. E ela chama a responsabilidade para ela, mas ela diz: o Estado não vai salvar o povo. É o povo que salva o Estado, sempre foi assim. Não esperem a salvação do Estado. Quem salva o Estado é o povo. Mas aí você vai percebendo elementos do discurso que você traz para o seu. Você vai começar, você vai trazer um fato da sua vida, você vai apresentar e isso vai gerar conexão com as pessoas. Uma pessoa conectada a você e uma pessoa emocionada é uma pessoa que vai ser convencida, se você tiver mínima razoabilidade na fala, pelo que você está falando. E como você mesmo fala, né? Todo mundo um dia vai precisar convencer alguém, né? Seja uma pessoa ou uma multidão. Exatamente. O tempo todo, né? Você passou com tranquilidade pela época de provas orais? Ou nessa época... Eu fiz uma única prova oral na minha vida, que foi a da magistratura. E eu passei. Mas isso é engraçado, né? Não, é porque assim... Mas é claro que você fica muito nervoso. Muito. Tem aquela questão do frio na barriga, tem gente que simplesmente não consegue falar na frente de outras pessoas. Mas eu treinei muito antes, né? Esse é um defeito que às vezes a gente tem. Você é bom numa coisa e não investe nela. Você investe naquilo que você é fraco. Isso é bom. Mas isso é cultura desde a escola, né? O tempo todo. Você é ruim de matemática, mas é bom, sei lá, em português. E aí... O reforço é matemática. Então, às vezes, o sujeito tem facilidade para falar. Então, ele tem facilidade para falar, então ele se vira na hora, ele fala qualquer coisa e está resolvido. Só que se você tem facilidade, o que você tem que fazer, na verdade, é focar ali para você se tornar um grande orador. Então, eu acho que eu treinei muito para minha prova oral, fiz vários cursos, várias simulações com colegas, enfim. Essa facilidade não me exime do trabalho, não. Eu penso muito isso como pai, eu já comentei isso contigo, né? Eu tento identificar nos meus filhos habilidades especiais deles em alguma coisa ou interesse especial deles por alguma coisa para incentivar desde o início, né?
Você identifica que alguém tem ali um interesse especial sobre aquilo ou uma habilidade especial, incentivar o quanto antes, né? Para que ela vá aprimorando, desenvolvendo, aperfeiçoando aquilo. E não... para que ela não gaste, tenha o mesmo esforço, a mesma atenção com outras coisas que não atraem tanto ela, ou que coisas que ela não gosta tanto, que ela não tem tanta habilidade, né? Desperdiçar tempo ali. Então, focar sempre... Você nunca vai ser extraordinário colocando suas energias naquilo que você é fraco. Na sua frente. Para você ser extraordinário, você pega o que você é bom. Exatamente. Quem fala muito bem disso é o professor Clóvis de Barros Filho, né? Inclusive, ele tem alguns vídeos, algumas palestras onde ele fala da primeira vez que ele se viu ali na posição de explicador, na apresentação de um trabalho na escola. E aí ele fala ali do conceito de brilho e ele conta como é que foi aquela experiência, né? Ele diz que até aquele momento o pai dele já tinha tentado de tudo e ele era absolutamente ruim em tudo que ele fazia. Então foi ali que ele entendeu de fato qual que era a inclinação natural dele. Perfeito. É isso. Eu acho que é isso, né? Eu tenho mais duas. Então já solta as duas aí. A primeira, você emplacou aí acabou se tornando até um símbolo seu, que é aquela questão das 5 áreas da vida. Explica pra gente quais são aí as 5 áreas da vida e como que cada uma delas impacta na vida. Eu queria complementar essa pergunta. Falar assim, você fala muito que você é um velho de 70 anos num corpo de uma pessoa de 30 e poucos tal, né? E isso reflete muito o que você é mesmo. Você é um cara muito jovem, mas tem uma sabedoria muito grande. É por isso que você tem tantas pessoas hoje que te seguem, que te ouvem e que se interessam pelo que você diz e tal. Como é isso? Como é ser um velho num corpo jovem, né? Como você fala, e quando é que você percebeu? Na verdade, isso... Ou você aprendeu isso com alguém? Não, acho que pode ter sido até natural, mas numa passagem do Mercador de Veneza, Shakespeare vai dizer que o conceito de sabedoria é mente velha em corpo jovem. Então, se você conversar com um amigo que tem 50 anos, se você conversar com o André, ele gostaria de ter a cabeça de hoje quando ele tinha 20 anos. Sim. Ele teria feito coisas muito diferentes da que fez se ele pudesse ter 20 anos com a cabeça que tem hoje, com a sabedoria que tem hoje. Então, qual é o segredo da sabedoria? É ter a mente velha e um corpo jovem. Isso é Shakespeare. Ok. Em relação às 5 áreas da vida, eu devia ter uns 13 anos quando eu dividi a vida em 5 áreas. Vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, vida profissional e vida familiar. Isso me permitiu sempre fazer uma análise holística da vida. Porque às vezes eu pergunto para você qual é o seu projeto, e você diz assim, não, qual é o seu plano nos próximos 5 anos? O sujeito geralmente se limita a falar algo profissional. Ou a depender da fase da vida, alguma coisa da vida sentimental. Ele quer se casar, ele quer ter ou então da vida familiar. Mas ele nunca faz uma análise holística. Por exemplo, qual é o seu projeto de vida espiritual para os próximos 5 anos? O sujeito não tem. Qual é o seu projeto de vida familiar? Às vezes ele não tem. Não, minha família está constituída. Tá, mas como é que você pretende fazer com que seus laços familiares sejam cada vez melhores, que as pessoas sejam cada vez mais unidas? Então, eu divido em áreas e eu faço análise de cada uma dessas áreas da vida frequentemente. Então, eu falo, como é que eu estou na minha vida espiritual? Como é que eu estou na minha vida financeira? E às vezes você está mal em uma área da vida. E isso vai impactando em outras áreas da vida. Eu vejo isso quando eu falo de vida espiritual. Então, às vezes, quando eu estou destinando menos tempo, está tudo muito corrido, então eu não tenho tempo nem de ler a Bíblia, nem de fazer minhas orações, nem de ir à igreja com a frequência. Então, eu percebo que isso vai impactando as outras áreas da vida. Então, é importante você ter esse olhar e ir conferindo frequentemente para que você tenha equilíbrio, porque eu conheço gente muito bem sucedida financeiramente que destruiu a família e que é infeliz. Então, para você ter equilíbrio e ser efetivamente uma pessoa feliz. Santo Agostinho vai dizer sobre a vida feliz que a sabedoria está na medida. Medida como proporção. É melhor você ganhar 20 mil reais por mês e ter uma família estruturada. Claro que 20 mil reais é uma quantia relevante e tal, mas estou dizendo assim, é uma quantia que permite o sujeito ter um padrão de vida
bom, nível Brasil, então muito bom. É melhor você ter 20 mil reais por mês e ter ali convivência com seus filhos, você conversa com eles, vocês saem para jantar juntos, que pouco importa se o restaurante é caríssimo ou se é a pizzaria da esquina. Se vocês têm essa convivência afetuosa, assim, se é um negócio de união, é maravilhoso. Isso é muito melhor do que ganhar 100 e os seus filhos não conversam com você. E eu conheço famílias assim, que o pai é muito bem sucedido, mas os filhos não conversam com ele. Então ele falhou gravemente em uma área da vida. Pode ter certeza que ele não é uma pessoa feliz, porque não existe ser feliz sendo infeliz na sua vida familiar, por exemplo. Então, por isso que eu analiso as 5 áreas assim. E você acha que em alguns momentos da vida é necessário desequilibrar as 5 áreas? Não. Eu acho que em alguns momentos da vida você precisa fazer ajustes. Agora, você não pode destruir uma vida. Ajustes assim, por exemplo, você está estudando para um concurso. O seu tempo de convivência familiar vai ser reduzido. Mas o tempo que você tiver pode ser um tempo de muita qualidade. Então, no domingo, um dia que você reservou para a família, você estudou a semana toda, estudou pesado. No domingo, nem abre o livro. Fique lá com seu filho, vai jogar bola, volte, vai almoçar com a família. Tem aquele domingo super prazeroso com a sua família. Isso vai gerar memórias afetivas muito positivas. Certo. E a minha última pergunta que eu tinha falado agora é o seguinte. Você está entrando agora numa carreira que antes você nunca tinha feito nada, né? Que na advocacia. Você saiu da graduação e já foi direto para o concurso, né? Então, eu queria entender o que você faria se você estivesse começando do zero hoje na advocacia. O que eu farei. E não, o que fará, né? Mas acaba que a situação que você tem hoje, a relevância que você tem hoje, gera uma grande diferença nesse início de carreira. Então, o que você faria e o que você daria de conselho para um jovem que também está começando a carreira agora na advocacia? O que eu daria de conselho para um jovem é tenha bons conselheiros. Na multidão de conselhos há sabedoria, disse Salomão. Então eu pegaria os 3, 4 advogados que seriam minha inspiração. Quem são esses 4 caras assim? E eu iria descobrir o que eles fizeram. Atualizando para o meu momento da história. Porque a história vai mudando, as formas de crescimento vão mudando. Mas na essência é a mesma coisa. Então, excelentes advogados, muito conhecimento jurídico. Muito. Mas muito conhecimento extrajurídico. Porque quando você tem uma oportunidade de conversar, e aí você conhece, cita Fernando Pessoa, Machado de Assis, Jane Austen, outros, a pessoa fala, nossa, esse cara tem uma abertura de mente que não é comum no meio jurídico. Mas eu teria um conhecimento jurídico muito bom, porque as oportunidades vão aparecendo. E eu, primeiro, adquiriria experiência. Tem que ter experiência. Segundo, iria para um ambiente em que o crescimento fosse possível. Às vezes eu conheço pessoas que são muito boas e estão em escritórios gigantescos sem oportunidade nenhuma. 100 advogados no escritório. Você vai trabalhar muito, vai ganhar 5 mil reais por mês. Para você, aí você diz, 5 mil reais no início é ótimo. Tudo bem, é ótimo no início, mas só que o projeto do sujeito, ele vai passar ali 20 anos para passar a ganhar 12. 15 anos para passar a ganhar 12. Aí, para mim, eu entendo, mas para mim não serve. Por quê? Porque eu tenho que ter perspectiva de crescimento. Então, escritórios em que eu pudesse crescer, em ambientes que favorecessem esse crescimento. E, principalmente, eu pesquisaria a história de pessoas que fossem minha referência para aplicar a minha história os mesmos fundamentos. Poucos e bons conselheiros. O Samer fala, muitos amigos e poucos confidentes. Tem muitos conselheiros e poucos confidentes. Exato. Muitos confidentes. Exato. Samer, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente sabe que seu tempo é muito concorrido. Você está num momento mágico aí da sua vida pessoal e profissional também, principalmente. E sabemos que você separar um pouquinho aí do seu dia para vir aqui conversar conosco aqui é algo muito, muito, muito importante para a gente, tá? A gente fica muito feliz e muito honrado e muito agradecido com a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e depois marcaremos mais. Obrigado, ótimo, gente. Obrigado. Valeu, pessoal.